primeiro evangelho que foi escrito de Marcos. Nossa Bíblia está no Evangelho de Mateus, mas nós estamos numa matéria de introdução bíblica, de conhecimento bíblico. E no conhecimento bíblico, na ordem cronológica das Escrituras, o primeiro evangelho que foi escrito foi o Evangelho de Marcos. Abre em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus à Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Glórias a Deus. Podem se assentar. Jesus, ele veio pregar um reino. Tem um porquê desta mensagem do reino. Jesus não veio pregar um império, ele veio pregar um reino. Ele veio falar de salvação, ele veio também trazer um reino, porque já estava escrito sobre ele que o seu reino não terá fim. Porque há um contexto aqui nesta fala de Jesus. Porque o povo vivia debaixo de força política do Império Romano na época de Jesus. Pelo Império liderado por César Augusto na época de Jesus. E toda a escritura antiga, toda a história antiga mostra os impérios. E é o que vamos falar aqui nesta aula de hoje. Sabemos que o Novo Testamento foi escrito em língua grega, em grego, antigo, em hebraico, com algumas partes em aramaico, como eu falei na primeira aula. Mas tem um porquê da língua grega aqui ser escrita no Novo Testamento pelos apóstolos e por meio do médico grego evangelista chamado Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos. Por que essa língua grega? Acredito que muitos aqui conhecem a história do imperador Alexandre o Grande, conhecido. Ele viveu por volta do ano 330 a.C. e fez uma revolução muito grande, cumprindo o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 11, que ele seria grande, mas este reino iria ser dissipado, repartido em 4. A Bíblia diz que, a história diz, que Alexandre o Grande, ele se levanta para ser um instrumento de ajuda para o povo judeu. Porque o povo judeu estava sendo já oprimido por pagãos, por um regime, e um império sírio e persa, ainda mesmo que tinha saído já liberto da Babilônia, mas o período interbíblico, que é o período de Malaquias até Jesus, é um período aproximadamente de 400 a 430 anos, que é o período escuro, que se diz assim, um período onde Deus não falava, onde Deus não se manifestava por meio dos profetas, nem por meio dos sacerdotes. É o período interbíblico de Malaquias até Jesus, 430 anos sem Deus se manifestar.
Mas este povo judeu não perdeu a sua fé. Por quê? Por causa das Escrituras. Como eu disse aqui na outra aula, a Bíblia foi formada por meio dos manuscritos. São documentos originais do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, de língua hebraica, escrita pelos 70, a tradução chamada tradução dos 70, a tradução um texto mais técnico da Septuaginta, a Bíblia dos 70 sábios judeus que escreveram a Bíblia hebraica, aproximadamente no ano 280 a.C., aonde lá em Alexandria, uma cidade, uma província do Egito. Por que chama Alexandria? Por causa do Alexandre o Grande. Nós vamos chegar nesse contexto. A importância da Bíblia Sagrada foi escrita aproximadamente na Bíblia Antiga, hebraica, da versão do manuscrito hebraico, por volta do ano 280 a.C. Pastor, só uma pergunta só para eu entender. Jesus ficou esse tempo, 400 anos, mas depois de Moisés, depois que ele veio para Moisés e tudo, ou não? Não, esse tempo de 400 anos é o período interbíblico de Malaquias, que é o último profeta aí da nossa Bíblia, até Jesus nascer. Foi um período de 400 anos, 430, sem Deus se manifestar. Já é aqui, 400 anos antes de Cristo. Não é o tempo de Moisés. Moisés é 1500 já anos. Tinha passado, né? Já tinha passado. É o último profeta aí na Bíblia, Malaquias. Até Jesus nascer. E naquela época já tinha esses manuscritos e eles não Isso. Na época de Moisés foi o primeiro escritor. Está em Êxodo 24. Foi a primeira vez que Moisés começou a escrever a história dos hebreus. Moisés recebeu a revelação de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, certo? Aí Moisés ele começa a escrever no Êxodo. São as primeiras escritas. O primeiro escritor bíblico foi Moisés. Nós falamos aqui sobre os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco. Ali, na época de Moisés e dos hebreus, tinha o idioma hebraico e o idioma aramaico, que é dos árabes, dos egípcios. E aqui no Egito, depois que passa Moisés, Abraão, os patriarcas, depois que o povo de Deus vai preso para o primeiro império, chamado Império Babilônico, no Império Babilônico, o povo começa a misturar as línguas. Falava-se hebreu, mas também falavam muito do hebraico, do aramaico. Falava hebraico e falava aramaico, porque os reinos ali em volta da Babilônia, os sírios e os egípcios falavam muito do aramaico. E nesse império babilônico começa a se difundir bastante o hebraico, que é dos judeus, e o aramaico, que era a língua política ali. A partir da Babilônia, que é Daniel e os profetas maiores, Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremias, a partir daí começa a se ter escritas por meio dos profetas maiores que escreviam. Porque, por isso que eu disse aqui na primeira aula, os profetas maiores não é por causa de tamanho ou de feito, mas é porque eles eram escritores, foram os maiores escritores. Jeremias, Daniel, Ezequiel e Isaías. E eles começam a escrever em quê? Em hebraico, com algumas partes em aramaico. E Daniel ele traz revelações, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 11 de Daniel, traz as revelações. Olha como a Bíblia de Daniel, 1500 anos antes de Cristo. Moisés, 1500 anos, Daniel já parte ali para o ano 600, mais ou menos. Mas olha como isso traz para perto de nós. O que
que Daniel revelou. Depois você lê Daniel 11 em casa. O que Daniel revelou sobre reinos que viriam e reinos que caíam, e reinos que iriam ser partidos em 4, se cumpriu em 280 anos antes de Cristo, que é por meio do imperador Alexandre. A história mostra a veracidade bíblica e a proximidade bíblica conosco. Todo mundo conhece a história, os acadêmicos, melhor dizendo, conhecem a história de Alexandre e sabem que a história foi real. Mas Alexandre veio depois, no período negro, no período interbíblico, nesse período de 400 anos aí, é que surge a história do imperador Alexandre, que cumpre o que está em Daniel 11. Olha só, Daniel está profetizando 600, 800 anos antes de Cristo. E Alexandre, o imperador Alexandre, no ano 300 antes de Cristo. Já se passaram aí aproximadamente 400, 500 anos da profecia de Daniel até o imperador Alexandre. Porque passa-se os impérios. Passa o Império Babilônico, onde o povo estava preso, mas o povo é liberto por meio do imperador Ciro. Nós precisamos passar por esses 4 impérios: Império Babilônico, Império Persa, do imperador Ciro, o Império Grego, que é Alexandre, e o Império Romano, que é o último, onde Jesus nasceu. Neste Império Babilônico, que foi fundado pelo bisneto de Noé, Nimrod, que fundou o Império Babilônico, depois que veio Nabucodonosor, Beltesazar, seu filho, depois o rei Dário, que era do Império Persa, e depois rei Ciro, que uniu o Império Medo-Persa, que Ciro libertou o povo hebreu desta escravidão. Então esses impérios têm muita importância, e o porquê que a fala de Jesus em Marcos 1, versículo 14 e 15 diz: "Ei, o reino de Deus está próximo." Por quê? Porque o povo hebreu passou por todo esse processo de impérios, de ser oprimido por impérios. Então, a história nos mostra que Alexandre o Grande, ele se levanta como uma providência de Deus para o povo judeu, para a província de Judá, porque estava oprimida, e Alexandre vem, invade Judá e leva uma parte dos judeus, vai com ele para o Egito, onde se funda a cidade de Alexandria em homenagem a Alexandre o Grande. E ali, em Alexandria, ele começa a se difundir o idioma grego. Por isso, manuscrito. A Bíblia era composta do manuscrito hebraico do Antigo Testamento e manuscrito grego do Antigo e do Novo Testamento. Porque a língua grega, ela não surgiu depois de Jesus, ela já existia antes de Jesus. Por isso a história nos mostra que no ano 280, neste período de Malaquias até Jesus, onde Deus não falava, mas Deus estava agindo. Nesse período que Deus não usou profeta, nem sacerdote para falar com o teu povo, Deus permitiu que o povo fosse oprimido por um tempo por esses impérios, até que Alexandre o Grande foi usado por Deus para guerrear em Judá, levar o povo judeu. Por isso que existem os judeus de língua grega, porque este povo judeu foi para o Egito junto com Alexandre, e aí se fundou a cidade de Alexandria, porque é como que uma colônia grega no Egito. E dali começou-se no ano 280 a ser escrita a versão dos 70, a versão traduzida do hebraico para o grego antigo.
versão bíblica. Por quê? Porque os opressores da época de Alexandre pegavam, entravam em Jerusalém, invadiam Jerusalém e queimavam assim as escrituras. Mas Alexandre conseguiu, por meio da ajuda de um sacerdote da época, preservar algumas escrituras, e ali foi escrita a primeira versão grega antiga, foi escrita por causa de Alexandre o Grande, o imperador. Não por ele, porque o período de Alexandre o Grande foi muito curto. Ele guerreou por meio de mais ou menos 10 ou 11 anos só. E ele tomou a Síria, ele venceu o Império Persa, ele venceu o Império Egito. E ele dominava, ele sempre ficou conhecido como Alexandre o Grande. E ele morre com 10 anos, 11 anos de batalha. Mas não morre em batalha, ele morre por doença, se cumprindo o que diz em Daniel 11, versículo 20, que ele morre sem causa de batalha. E aí, ele morrendo, se dividiu, o Império de Alexandre o Grande se dividiu em 4. E aí, depois de 40 anos, se escreve a primeira escritura antiga hebraica, do hebraico para o grego. Por isso, a nossa Bíblia do Novo Testamento, os apóstolos escreveram em grego. Por quê? Por causa dessa influência de Alexandre o Grande, que levou alguns sábios com ele para a Alexandria. E esses sábios judeus escreveram a primeira tradução grega do hebraico para o grego. Por isso, o Novo Testamento é escrito em língua grega. Entenderam? Por que a origem grega do Novo Testamento? Por causa da história de Alexandre o Grande, que aconteceu 321 anos, 330 anos antes de Cristo. E aí você para pensar. As pessoas conhecem a história de Alexandre o Grande, que foi por volta de 330 anos antes de Cristo. Mas não conseguem, os acadêmicos, não conseguem crer em Jesus, que é 330 anos mais novo do que Alexandre. Entende como há um capacete de incredulidade nos homens que conseguem crer numa história mais antiga, conseguem crer na existência de um homem mais antigo do que Jesus, que é Alexandre o Grande, do que crer em Jesus, que é o homem que dividiu a história. Por isso que em todo estudo você vai ver lá, aconteceu antes dele, depois dele, que Jesus dividiu o tempo, que Jesus dividiu a história. Mas os acadêmicos incrédulos, né, tentam sempre dizer que Jesus é uma figura mitológica, é uma figura inventada. Mas como que consegue crer em personagens dele que veio bem antes de Jesus e não consegue crer em Jesus? Porque é um capacete de incredulidade. Tem mais provas físicas, históricas, que Jesus realmente existiu do que o filósofo Platão. Mas as pessoas preferem crer em Platão. Por isso que nós somos privilegiados. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados são vós, que não viram, mas creram. Porque muitos viram, mas não creram. Então, as pessoas creem naquilo que decide crer, né? Porque as provas são infalíveis. Essa prova histórica de Alexandre o Grande, imperador, é a prova cabal, uma das provas cabal, que a profecia de Daniel se cumpriu. Quando Alexandre o Grande morre, se dividiu o reino dele em 4. Na Grécia, no seu lugar, ficou Alessandro reinando. Na Bitínia, ficou Lisimarco reinando. E na Síria, ficou Cireu. E no Egito ficou
Ptolomeu. E o que aconteceu? A partir de Ptolomeu se estabeleceu as escrituras. Estamos falando de escritura, matéria é escritura, introdução bíblica. A partir de Ptolomeu, que é um sucessor de um dos reinos de Alexandre o Grande, se estabeleceu as escrituras da Bíblia, chamada Bíblia dos 70, no ano 280 a.C., no período negro, onde Deus não falava, mas Deus estava operando. No período onde Deus não fala conosco, você precisa crer que Deus está operando. Toda essa história de 10 anos de guerra do imperador Alexandre e a Bíblia hebraica sendo traduzida para o grego antigo, era Deus trabalhando para que essa tradução pudesse ser popularizada e todos viessem a ter conhecimento desta palavra. Deus não estava falando, mas Deus estava espalhando a tua palavra. Dá para você entender isso, né? Se você não está conseguindo ouvir Deus falar, se Deus por algum motivo se calou, entenda, Ele ainda continua trabalhando na terra e espalhando a tua palavra, usando homens improváveis que nem era judeu, mas usando o homem improvável como foi Alexandre o Grande. O povo judeu está em silêncio em Jerusalém. Deus não está falando, mas os judeus que estavam em Alexandria começaram a ter liberdade para escrever a Bíblia dos 70, a Bíblia antiga, do idioma grego antigo. 2 manuscritos compõem a nossa Bíblia: manuscrito hebraico antigo e manuscrito grego antigo. E quando chega assim, no Novo Testamento já é um grego mais popular, um grego um pouco mais fácil do que o grego antigo. Então, nós temos manuscrito hebraico, grego antigo e grego atualizado. E assim se compôs a nossa Bíblia. Note isso aí que semana que vem que prova. Não era hoje. Não, hoje nós vamos fechar essa matéria do Antigo Testamento. Eu vou fazer uma prova para a gente entrar no Novo Testamento. É isso. Então, nossa Bíblia se compõe de 3 manuscritos: manuscrito hebraico antigo, manuscrito grego antigo e manuscrito grego novo. Dá para entender e guardar isso. São os 3. As 3. O aramaico é algumas passagens isoladas. Não é um rolo inteiro. O manuscrito é um rolo inteiro. Tá? O aramaico é algumas passagens isoladas. Para você ter uma ideia da importância dessa Bíblia em suas mãos, tinha que morrer 100 cabras para pegar o couro e fazer um manuscrito. A Bíblia, até o ano 1600, na Inglaterra, era necessário o preço de um carro, hoje, de 50 a 60 mil reais para alguém ter. Você vê o tamanho da dificuldade. A Bíblia nossa, que nós conhecemos aí, como tradução João Ferreira de Almeida, a Bíblia revisada, ela veio passar a existir, a ser confeccionada a partir do ano 1500. Primeira sociedade bíblica no Brasil. Primeiro foi traduzida a colônia em Portugal. Depois se fundou aqui a primeira sociedade bíblica brasileira. Porque primeiro a gente sabe que foi traduzido do latim para italiano, que é a língua italiana, e depois o idioma italiano, depois foi traduzida
para o português a partir do ano 1500, já depois de Cristo, estou falando. Então, a importância desta Bíblia em mim e em suas mãos é muito grande. O que a história, o que Deus fez na história, que eu estou falando aqui para você, é só um período interbíblico antes de Jesus nascer. Tudo que aconteceu através da Revolução de Alexandre o Grande, quebrando impérios, foi para Deus usando ele para que chegasse em Alexandria, porque lá era a maior fonte de conhecimento, a maior biblioteca da época, foi em Alexandria. Depois a segunda foi em Pérgamo. Não tinha papel facilmente. Por isso que lá no texto de Apocalipse, lá da igreja de Pérgamo, fala que o nome será escrito numa pedrinha. Porque o contexto era, faltava assim, o papel era muito difícil. Então, um condenado, o nome dele era escrito numa pedrinha. Depois, quando esse condenado era liberto, dava-se uma pedrinha branca para ele e o nome dele era escrito. Por isso que Apocalipse diz aos que têm sede, a igreja de Pérgamo, os darei o seu nome numa pedrinha branca. É o contexto da época, Deus usando o contexto da época, trazendo revelação daqueles que são libertos. Porque era difícil demais ter acesso ao papel, não tinha. Era o chamado papiro, que vem uma planta. Depois de usar couro de animais, passou-se a usar a planta e dali começar a ser confeccionados os primeiros papiros. Então, foi uma dificuldade muito grande em toda a história. Mas, diante de todos esses impérios, Império Babilônico, Império Grego, Império Medo-Persa e Império Romano. 4 impérios. Agora vai cair na prova. Babilônico, Império Medo-Persa. Consulta, pastor. Oi? Pode consultar, você prova com consulta? Império Babilônico. Irmãos, você saiu da quinta série aí, quer colar, né? Isso é coisa de quinta série, quer colar, né? Na cara dura assim, quer colar na cara dura. Isso Babilônico, Império Persa, Império Grego e Império Romano, os 4 impérios. 4 períodos que Deus preservou a tua palavra. Amém? Você vai entendendo a importância bíblica, e nesses períodos é que os profetas viveram, profetizaram, e as provas históricas estão aí. Nesses períodos, desses impérios que a academia conhece, os cientistas conhecem, e só não confessa Jesus porque realmente não querem, mas os impérios estão aí como prova histórica de impérios que existiram. A arqueologia já prova isso. Esses impérios existiram e Deus usou os seus profetas e espalhou a sua escritura em todos esses períodos imperiais. Por isso, Jesus não veio fundar um império, mas ele veio implantar um reino. Você não está debaixo de um império. Deus nunca levantou um imperador, Deus sempre levantou o rei. Por isso, no livro de Reis, você vai ver Deus levantando reis. Deus nunca levantou um império. Ele usou imperadores, como usou o imperador Nabucodonosor para trazer correção para o povo de Deus, e depois de 70 anos usou o imperador da Síria, Ciro, imperador persa. O império persa é Sírio, Ciro. Usou Dário, que também era do mesmo império, na época de Daniel, e usou Ciro para trazer libertação. O império persa de Ciro trouxe libertação.
400 anos antes de Cristo se fechou o cânon sagrado por meio do escriba judeu chamado Esdras, saindo da Babilônia, levando o povo de volta para Jerusalém. Foi a última escritura a ser fechada, Esdras. Ele que escreveu e fechou a escritura do Antigo Testamento. Esdras, 400 anos antes de Cristo, foi fechado o cânon. O que é um cânon? É uma norma, é uma regra do que é sagrado. Ou seja, livro sagrado, ele é considerado a partir de que ele é sagrado aqui, ele é sagrado no Japão, ele é sagrado na Itália, ele é sagrado nos 5 continentes. Um livro sagrado, ele precisa ter uma constância nas suas escrituras, não pode ter contradição. Por isso, a Bíblia Vulgata Latina, que é a Bíblia romana do Império Romano, da religião romana, católica apostólica de Roma, usa a Vulgata Latina, porque tem os 8 livros a mais, porque são livros históricos que, na compreensão judaica, não são livros canônicos, não são livros santificados. Por quê? Porque tem contradições. São histórias reais que aconteceram com Macabeus, que nesta mesma, um pouquinho depois de Alexandre, Macabeu também foi usado com a sua família para fazer uma revolução em Israel por causa da corrupção. E Macabeus foi usado com sua família para guerrear a favor de Israel e trazer uma renovação ali. Mas são livros históricos e não canônicos, porque não segue a norma de verdade do início ao fim, tem contradição. Portanto, tudo que for na sua história acadêmica, de filosofia, de ciência, que tem contradição com os outros livros bíblicos, este livro não é santificado, não é sagrado, não é canônico. Bem, o termo canônico é um grupo de regras de autenticidade. Se não tem autenticidade, se não tem verdade do início ao fim, se tiver contradição, não é um livro santificado, revelado por Deus. Bem? Quando passa-se esses impérios, chega no período onde vai levar 400 anos para Jesus nascer, que é o último período profético, que foi até Malaquias. O período profético de Israel foi conhecido até Malaquias. Aí vem João, conhecido como o último profeta, João Batista, conhecido como o último profeta, para dar inauguração ao Novo Testamento. O Novo Testamento é inaugurado a partir de Jesus. É a partir de Jesus que é inaugurado o Novo Testamento. Livro de Marcos, o primeiro evangelho, vai ser escrito aproximadamente no ano 9º ao ano 15º depois de Cristo. De 9 a 15 anos depois de Cristo é que foi escrito o evangelho de Marcos. Marcos é a primeira escrita do Novo Testamento. A última, Apocalipse, no ano 98 ou ano 100 depois de Cristo. Fecha-se o livro sagrado. O livro sagrado do Antigo Testamento fechou-se em Esdras, 400 anos antes de Cristo. O Novo Testamento e o Antigo Testamento em uma Bíblia só fechou-se 98, 100 anos depois de Cristo. Foi totalmente escrito, compilado e juntado em uma só escritura, em um só rolo, em uma só Bíblia, um só livro. Por isso chamamos de Bíblia, que é um conjunto de livros. Foi fechado no ano 98, ano 100 depois de Cristo.
Olha que luta. 100 anos depois da morte, ressurreição, obra de Cristo, 100 anos se passou para que os judeus conseguissem, os apóstolos conseguissem escrever tudo e deixar isso preservado. E aí a igreja primitiva, a igreja depois do concílio de Jâmina, a igreja apostólica romana fez o concílio e considerou todos esses livros santos e sagrados. Mas os apóstolos já tinham escrevido 100 anos depois de Cristo, e só depois de 200 anos que a igreja conseguiu estabelecer, por meio do concílio de Jâmina, a Bíblia toda como sagrada. Depois desse trabalho que os antigos tiveram, os apóstolos tiveram, para juntar esses elementos, para sabermos o que é correto ou não, o que é santo ou não, o que é verdade revelada ou o que é somente história, teve que passar por provas de sacerdotes e de sábios judeus, para que a Bíblia realmente que nós carregamos seja reconhecida como livros santos. A igreja nova, depois de Cristo, é que reconhece esses livros como sagrados. Mas a igreja antiga dos judeus não reconhece o Novo Testamento como santo e como sagrado. Os judeus não reconhecem o Novo Testamento como santo e como sagrado. Por quê? Um dos motivos é por quê? Porque este evangelho, traduzido da língua grega, veio por conta da Revolução de Alexandre. E a igreja começou a se misturar com alguns costumes gregos. Por isso, alguns judeus, você vai ver em Atos 6, que ali existia judeus de língua grega. Por isso, alguns judeus tinham problema, e Paulo, por vezes, falou: em Cristo já não há mais grego, já não há mais judeu, já não há mais gentil, todos somos um, porque havia essa diferença. Os judeus que nasceram no Egito, com língua grega, os judeus que eram realmente de Jerusalém, os judeus que nasceram em outros países por causa do cativeiro, da perseguição, os judeus se espalharam para vários países. E aí, culturas começou a ser misturada no meio dos judeus. Mesmo que o manuscrito estava lá, a escritura estava lá, mas algumas culturas, alguns estavam misturados já por cultura. E aí Paulo teve que ter esse trabalho de polir a igreja, que estava brigando, algumas por costumes gregos, outras por costumes judaicos antigos, e aí Paulo teve que trazer novo fundamento. Novo fundamento é Cristo. Cristo é Senhor, tanto de judeus, quanto de gregos, quanto de gentios que somos nós. Cristo é Senhor de tudo. Por isso a Escritura, ela é de muita importância, porque se não tivermos o entendimento da história, de como essa Escritura chegou em nossas mãos, nós somos ludibriados, enganados por entendimento de professores e cregos que conseguem crer mais em Platão, mais em Alexandre o Grande, do que crer que Jesus, que Deus em toda a história dos impérios estava já trabalhando e escrevendo, usando homens para escrever a história sem perder nenhum detalhe. Texto de Daniel 11, depois você lê, ele trata toda esta profecia deste período de 400 anos antes de Cristo. E aí Cristo chega e diz, nos apresenta um rei. As palavras de Jesus sempre têm um porquê. As palavras de Jesus nunca foi jogada ao vento. Sempre tem um contexto. Jesus fala de reino porque o povo estava em um contexto de império.
César Augusto está agora sendo o imperador de Roma, é o último império a ser destruído. E Jesus veio para trazer liberdade. Por isso, a história diz que Judas se revoltou e traiu Jesus, porque Judas esperava que Jesus viesse derrubar o império romano. Porque esta é a profecia antiga. Impérios antes foram derrubados. Faltava o Império Romano. O último império que estava oprimindo Israel. Mas Jesus não veio brigar politicamente. Ele veio estabelecer um reino eterno e espiritual. E aí, quem não entendeu isso, como Judas, começou a achar ruim servir Jesus, porque Jesus não se demonstrou um líder político para derrubar o Império Romano, mas sim aquele que veio estabelecer o reino dos céus. E a partir de Jesus, o império que dominava o íntimo das pessoas, os corações das pessoas, este império foi destronado. E nós já não reina mais o império das trevas. Como diz em Colossenses 2, fomos transportados do império das trevas para o reino da luz do seu amor. O império de trevas que existia em nós já não existe mais, porque este império que Jesus veio destruir é o império do pecado. Não era o império romano em si, como os imperadores lutavam, mas Jesus veio destruir o império espiritual na minha e na sua vida, a ponto de que os homens já não mais viviam debaixo de jugo de Roma, mas viviam agora por meio da revelação de Jesus Cristo. Quando Israel está ali pelo jugo de Roma, os sacerdotes começaram a ter aliança com Roma, por isso que a igreja fez aliança com o Estado. A igreja era um Estado laico, ou seja, não tinha influência. Mas aqui no império de César Augusto, a igreja está totalmente aliançada com Roma e dependendo das ordens de Roma. Por isso, Roma executou Jesus, mas quem deu a ordem foi a igreja, foi a religião. A religião levantou a causa, levantou o falso testemunho, e as leis de Roma, as leis romanas, foi que decretou a morte de Jesus. Então você precisa saber que a história dos impérios, ela vai trazer muita explicação sobre a história bíblica, a ponto de que a igreja romana, ela proibiu, depois de todo esse esforço, ela proibiu, depois de Cristo, ela proibia que a versão bíblica fosse disseminada. Até chegarmos no ano 1600, 1500 depois de Cristo, nossa era, no nosso tempo, onde foi estabelecida a primeira casa brasileira bíblica no Brasil, até chegarmos aí, a Bíblia diz que, a história diz que o inglês, John Wycliffe, ele foi usado para escrever a Bíblia, traduzir em inglês. E esse homem morreu. E a igreja romana da época, a igreja religiosa cristã, fundamentada e totalmente influenciada por Roma, ela perseguiu esse homem. Este homem morre. E depois de 40 anos, o Papa manda exumar o corpo deste homem e queimar os ossos em praça pública, porque ele traduziu a Bíblia do idioma latino para o inglês, para que começasse a ficar mais popular, porque nesse tempo a Bíblia era o preço de um carro. Quando você vê a história, você percebe o quão grande é a luta espiritual, usando a religião para que fosse impedido que
os idiomas pudessem conhecer a palavra e essa palavra pudesse ser traduzida. Foi através de João Wycliffe que começou a ser traduzida a Bíblia na Inglaterra. Depois de 40 anos da morte dele, a Bíblia começou a ser escrita. Porque ele se levantou para propor a tradução, porque uma pessoa tinha que viajar de uma cidade para outra para ler a Bíblia, onde tinha uma Bíblia. Era muito difícil. Já era escrito a Bíblia nessa época, traduzida normal, ou era na versão ainda dos católicos? Era na versão original, hebraica, e depois da versão hebraica e grega, a primeira versão foi a versão latina, porque Roma já tinha, no tempo de Jesus, Roma já tinha influência sobre a igreja. Aí depois do latim é que começou a ser espalhada por todo mundo a questão da versão inglesa, depois veio a questão da versão italiana, que é a Vulgata, depois a questão veio aí de Roma, da Rússia, e foi indo, com o tempo foi sendo traduzida. Mas a primeira versão era grega, Novo Testamento e hebraica. Depois dali que a igreja está dominando o sistema religioso e escriturístico, a igreja ela começa a segurar essa tradução. A tradução que tinha era a tradução do latim. A primeira tradução, que é a Bíblia Vulgata. A tradução do latim. Só tinha conhecimento que tinha conhecimento do latim. E era muito difícil. Aí depois, a partir do ano 1600, teve essa tradução inglesa, o João Wycliffe, depois começou as traduções serem disseminadas pelos países. Mas até o ano 1600, o negócio era 1600 no nosso tempo, depois de Cristo. Até o ano 1600, o negócio era muito difícil. É que eu ouvi falar esse negócio do Lutero, que... Lutero já é depois. Lutero já é 1400 e pouco. No entanto que João, antes de Lutero veio João Huss. Huss que significa uma régua, né? E João Huss foi um dos primeiros pré-reformadores. Lutero era um protestante, né? João Huss que veio antes. E ele, por começar a protestar algumas coisas, ele foi morto, queimado pela igreja romana. E aí ele diz: hoje vocês matam uma régua. Que Huss significa isso, uma régua. Ele era alemão. Mas depois virá um cisne. Ele profetizou no meio da fogueira. Depois você pesquisa sobre João Huss. Ele profetizou no meio da fogueira: hoje vocês matam um pato, uma régua. Mas depois virá um cisne e vocês não vão poder calar. 100 anos, exatamente 100 anos depois da fogueira que matou João Huss, se levanta Lutero trazendo protestantismo, que é as 98 teses de Lutero contra as normas que a igreja romana tinha estabelecido. 100 anos depois, a profecia daquele homem no meio do fogo se cumpriu. E a palavra começou de novo a ser traduzida em outros idiomas, porque tinha domínio ali. O domínio colonial dominava os idiomas, não permitia que as pessoas tinham acesso aos idiomas. Mas Deus, em toda a história, sempre levantou alguém, né, para trazer esta graça de alguém ser usado para trazer traduções, e essas traduções dos originais chegasse até nós, chegasse até o português. E aí, depois disso, começou a ser traduzido em Portugal. Depois de Portugal, que passou a ser traduzido aqui no Brasil. Depois do ano 1500 é que começou a primeira casa publicadora bíblica no Brasil. Muita história, né? Para que esta palavra chegasse até nós. E aí é interessante, lamentável, que muita gente não dá valor para a palavra. Lamentável as pessoas acharem que
já tem conhecimento de Cristo, já tem conhecimento da salvação, não se importam mais com a história. Muito sangue, como diz em Hebreus 11, os heróis da fé, muita gente padeceu por causa dessa palavra. Muita gente perdeu a cabeça, literalmente, por causa dessa palavra. Muita gente viveu sofrimento por causa dessa palavra. E a igreja hoje, como eu disse aqui, é normal. Conheço igreja de 1000 membros, eu conheço, que não vai 100 pessoas no culto de 5.000. Igreja de 1000 membros. Não vai 100 pessoas no culto de 5.000. Normal. Quem quer ouvir e aprender da palavra vai ser sempre a minoria. Porque a cultura brasileira, as pessoas não gostam de estudar. As pessoas não gostam de gastar o tempo para Deus. Como diz o louvor novo agora, muito famoso, né? Que por ele, para ele, eu gasto toda a minha vida. Você está disposto a gastar tempo? Você precisa crescer, você gasta 5 ou 9 anos para fazer faculdade, graduação e pós-graduação. Você vai gastar entre 5 a 9 anos para fazer. Dependendo. Você tem que fazer mais. Especialização e assim por diante. Para ser o que você quer ser. E aí, para a Bíblia, tem uma novidade. Não é 5, não é 10, não é 12 anos. É a vida toda. Porque não se pode exaurir. O conhecimento de Deus não se pode ser exaurido, ou seja, não tem fim, não tem começo. Ele é o alfa e o ômega, não tem princípio, não tem fim. E a história está aí, pelo menos a história bíblica da Bíblia você precisa saber, mas a falta de uma cultura de conhecimento. Por isso que Deus usou Oséias 6 para dizer como perece por falta de conhecimento. E aí você entra na faculdade, de 10 pessoas que entram na faculdade, 8 se desviam. 8 viram incrédulo. Porque, pergunta para ele se ele foi incumprido. Não vai. Mas quem conhece a história, sabe que a história é real. Sabe que o fundamento de Cristo é real, não se perde na história. Olha que maravilhoso. Passa-se 400 anos de Malaquias até Jesus. Deus fala, mas um povo que é raiz não se perdeu. Está entendendo? Um povo que estava firmado na raiz, nas escrituras antigas, não se perdeu. A esse ponto, eu tenho que exaltar os judeus. Mesmo que eles não creem em Jesus, mas eles não perderam a essência. Os judeus passaram por todos esses impérios, por guerras que nós nunca passamos. Os judeus passaram. Mas até hoje o povo está lá, crendo em Deus que fez o céu e a terra. Você vê? 430 anos no escuro, sem Deus falar nada, mas estão crendo. Preservando as escrituras antigas. A Bíblia diz que lá no mundo antigo, na transição de Josué para a terra prometida, no tempo dos juízes, a Bíblia diz que agora Josué morre e ninguém se lembra mais. Passou 40 anos. Josué morreu. Ninguém se lembrava mais das Escrituras. Fazia-se o que bem achavam melhor fazer. 40 anos. Olha que diferença, né? Pessoas rapidamente se esqueceram da verdade das Escrituras no tempo da morte de Josué. Agora aqui, de Malaquias até Jesus, 400 anos sem Deus falar, mas tinha uma minoria que preservou na palavra.
Você está no meio dessa minoria? Que pode passar quantos anos for, se Deus se calar na terra, catástrofes acontecendo, guerras acontecendo, impérios se levantando, mas tem um povo lá dizendo: eu creio no Deus das Escrituras. Está entendendo? Porque é um povo que não larga a Escritura. Como Daniel, a Babilônia não largou a Escritura. É este povo que vai morar no céu, que não larga a Escritura. Um povo que confere, um povo que não é enganado pelos mestres desta geração. O negócio está feio. Não é só os mestres incrédulos, não. Os incrédulos a gente bate de letra, a gente ganha de letra. O problema são os mestres da fé. Tem mestres hoje, e eu posso dizer porque não é antiético, porque está liberado, está confessado nas redes sociais as participações deles e a confissão de fé deles hoje. Um dos grandes mestres do nosso tempo, que era reconhecido, um homem chamado Ricardo Goldin, um dos grandes mestres, era da igreja Bethesda, não sei se é ainda. A sua doutrina hoje já é corrompida. O outro, um dos grandes mestres reconhecido pela igreja brasileira, da IBAB, o pastor Ed Henrique disse: sua doutrina está perdida. Perdida. Pastor, licença só um instante. O pastor Ed Henrique me batizou. Tem a foto ele me batizando. Quando eu vi um vídeo na internet, eu falei: meu Deus, não creio. São mestres, homens muito bem formados na história bíblica, homens que professavam e defendiam as Escrituras, mas agora se perderam, porque as Escrituras não podem ser somadas como coisa acadêmica somente. As Escrituras é obra do Espírito Santo. Quando o homem perde esse entendimento que quem guia ele nas Escrituras é o Espírito Santo e não a faculdade, quem te guia na verdade é o Espírito de Deus. Quando o homem perde esta verdade, ele vai começar a andar pelos rudimentos da sociedade. Vai querer moldar a Escritura à sociedade, quando a verdade da Escritura é moldar a sociedade às Escrituras do reino. Então, muitos mestres hoje, irmãos, que você ouve na internet, você precisa conhecer Bíblia, porque estão usando até o grego para distorcer significados da língua grega, para trazer conceitos errados. Então, se você não quer ser enganado, leia a Bíblia. Pergunte, questione. Meu pastor, aquele negócio lá, aquela palavra lá, não ficou muito bem resolvida na minha mente. O que é isso? Então nós vamos ler, nós vamos estudar, nós vamos buscar. Mas não fica ouvindo e aceitando tudo, não. Porque nós precisamos ser como os crentes de Bereia. E tudo que Paulo falava, eles conferiam nas Escrituras. Qual Escritura se não tinha Escritura nova no tempo de Paulo? Eles conferiam a Escritura antiga. Porque a verdade ela é santa, antiga e nova. A verdade de Deus não deixa de ser santa, nem no mundo antigo, nem no mundo novo. Então tudo que você ouvir neste mundo novo, confere nas verdades antigas. E aí confere em Cristo, o que Cristo disse. E aí você será esclarecido. Amém? Fazer 10 minutos aqui para recapitular, para as provas na próxima semana. Amém? Recapitular. Pastor, tem uma pergunta. O rei Assuero, ele era filho, neto, ele tinha parentesco com o rei Dario? O rei Assuero casou com uma... Parentesco com o rei Dario. Exatamente.
exatamente. Se não me engano, era neto do rei Dário. Neto, né? Rei Dário ali do Império Persa, ali na fortaleza de Suzã, na época de Esther. Também é um povo que saiu da Babilônia para lá. Ele fazia parte do Império Persa, que veio de Dário da Síria. Ele fazia parte desse império. Para fechar este Antigo Testamento, depois você vê lá o áudio lá, a aula no canal do YouTube, sobre os profetas, já sabem, né? O Antigo Testamento é dividido em blocos. Bloco dos 5 livros da lei, o Pentateuco, que é os livros de Moisés. O bloco dos 12 livros históricos. O bloco dos livros poéticos. P de Pentateuco, H dos 12 livros históricos, P dos 5 livros poéticos, P dos 5 livros dos profetas maiores, P dos 12 últimos livros dos profetas maiores, que é os 12 livros até chegar a Malaquias. A ordem cronológica, anote isso, presta atenção que vai cair na prova. A ordem cronológica dos profetas não é igual à ordem que você tem na sua Bíblia, que é a ordem dos acontecimentos. Na sua Bíblia aí você tem a partir de Oséias até Malaquias, né? Você tem uma ordem na sua Bíblia, né? Mas a ordem cronológica dos acontecimentos não começa em Oséias, começa em Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Obadias, Zacarias, Ageu e Malaquias. Esta é a ordem cronológica. Eu parei no Abacuque ainda. Abrevia. Usa só a sílaba, é rápido para ficar. Gente, usa só a sílaba. Manda assistir no YouTube. Isso, assiste no YouTube, eu falo. A ordem cronológica, ó, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Obadias, Zacarias, Ageu e Malaquias. É só você anotar abreviando que vai mais fácil. Né? Quem são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Os 5 livros, ó. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 5 livros. 4 profetas, 5 livros. Porque Jeremias tem 2, Jeremias e Lamentações de Jeremias. São os profetas maiores. Né? Os menores são esses 12 que eu falei. Bem? Profetas que profetizaram antes do cativeiro. Daniel, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Antes e durante o cativeiro. Daniel, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Aí você se acha na narrativa bíblica. Você não vai falar depois do cativeiro, você não vai falar de Daniel nem de Jeremias. Eles são antes e durante o cativeiro. Depois do cativeiro são os demais profetas, que são os 12 profetas, e os outros de mais destaque são Ageu, Zacarias e Malaquias, profetizaram depois do cativeiro, na saída, para o povo ser renovado. Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram depois do cativeiro. Hein? Tudo bem até aqui? Amém. Fazendo um resumo para você estudar aí esta semana, próxima semana, da prova. Hein?
Isso é estudo chato, mas é estudo de conhecimento bíblico, irmãos. A aula de hoje, fazer um resumo. Primeiro escritor da Bíblia, Moisés. A Bíblia se encerra 400 anos antes de Cristo, pelo último escritor, Esdras. Primeiro escritor, Moisés, lá no Egito, lá no Êxodo. Segundo, último escritor, Esdras, saindo do cativeiro 400 anos antes de Cristo. Esdras fecha a escritura antiga. A Bíblia se compõe por 3 manuscritos, 3 rolos. Qual rolo? Hebraico antigo, o rolo grego antigo e o rolo grego novo, grego popular. O rolo grego antigo e o rolo grego, que é o grego popular, o grego koiné, rolo novo. 3 manuscritos. Amém? Assim a Bíblia se compõe por esses 3 manuscritos. A partir do ano 280 foi escrita dos escritos que Moisés deixou e que Esdras deixou, a partir do ano 280 a.C., no período interbíblico, no período negro, interbíblico. Foi escrito no ano 280 a.C. a Bíblia dos 70 dos sábios judeus, a partir do ano 280 a.C. Depois desta Bíblia dos 70, que é a tradução do grego antigo, aí vai se escrever o Novo Testamento a partir do ano 15 depois de Cristo, que é o Evangelho de Marcos. Eu falei aqui primeiro, escrito no Novo Testamento foi o Evangelho de Marcos, no ano 15. Toda a escritura é fechada no ano 98, 100 depois de Cristo. A Bíblia para o português começou a ser impressa a partir do ano 1500 da nossa época depois de Cristo. Amém? Pegou até aqui? Depois você faz a colinha lá no YouTube e dá tudo certo. Eu queria poder fechar o canal. Não, pastor, pelo amor de Deus, pastor, é igual prática. Não, pastor, faz isso não. Não, tem que ser de alternativa, né? Ninguém vai fazer esse número todo. Vou colocar essa alternativa. Que muda muito, vai ser gordo. Você queria o Enem, O irmão que foi feito escolando vai ficar de pano. Paciência, né, irmão? Quem não quer passar pela prova não é aprovado, né? Simplesmente assim, né? A gente errar, a gente faz de novo, né? Exato. É melhor você fazer uma recuperação do que se reprovar. É verdade. quantas horas de prova? No máximo 40 minutos de prova. Vai ser só 12 questões, né? Só 12. Glória a Deus. Bem, a próxima aula vai ser a prova e depois nós vamos começar o Novo Testamento. Tá bom? Para a gente compreender um pouco mais. Isso é só um resumo, irmão, porque se nós formos entrar em toda a introdução bíblica, nós vamos levar um ano inteiro. Um ano inteiro. Tem uma apostila aqui. Quem quiser, depois a gente faz as xerox aqui para os irmãos estudar. Aqui tem as raízes, as genealogias. Então tem os povos. Oi? Da onde vem os povos que existem hoje. Essa aí vocês gostam? Oi? Essa aí vocês gostam? Não. Então é muita coisa. Isso aqui é só um resumo que você não vai se perder mais. Né? Quando você estiver pregando, falando de Cristo para alguém, você não vai se bananar, falar que você é livre do cativeiro, porque Daniel falou para você que você é livre. Não, Daniel pregou no cativeiro.
Você é livre porque Deus usou outros profetas depois do cativeiro. Você se acha na história, você não é um ignorante na história, na narrativa bíblica, você não vai aceitar distorções, você é alguém que conhece a palavra. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Então, esta aula hoje foi bastante didática, a questão dos impérios. 4 impérios. Qual é o império? Babilônico, Império Persa, Império Grego, Império Romano. Amém? Isso aí. A minha e a sua fé passou por todos esses impérios. Essa escritura que você carrega passou por todos esses impérios e ela prevaleceu. É sobre isso. A história revela a verdade de Cristo. Amém, queridos? Amém. Alguma dúvida? É aqui? Não? Amém. Vamos orar? Já se foi? Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Que nós possamos ter sede de conhecimento do Senhor. Que existe muito conhecimento aí, mas todo conhecimento que não te leva a se aprofundar na verdade vai te levar à perdição, vai te levar à dúvida. Mas assim como o povo judeu, que passou 400 anos sem Deus falar, mas guardaram a essência, não importa qual seja o tempo que você esteja esperando uma resposta, você vai guardar a essência, que a palavra é real e verdadeira. Jesus disse: passa céu e a terra, passa todas as coisas, mas a minha palavra não passará. Jesus está dizendo que todas as coisas são perecíveis, mas a palavra dele não perece, não sofre nenhuma variação de mudança. É a palavra, ele é a palavra, amém? Por isso que nenhum império podia apagar essa palavra. Deus sempre levantou alguém para levantar a palavra. Que você seja o escolhido de Deus, para levantar a palavra onde você vive, onde você pisa, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos pelo conhecimento da tua verdade, pela tua verdade que nos foi revelada. E a verdade do Senhor, ela ultrapassou o tempo, ela ultrapassou impérios, para que nós possamos ter acesso ao reino do Senhor. O Senhor estabeleceu um reino sobre nós, e o reino é eterno, não terá fim. Toda a escritura foi selada, foi preservada, para que ela pudesse chegar até nós e nos marcar com esta verdade. Por isso, não importa o tempo, não importa qual seja a dificuldade, o importante é que a tua palavra não vai passar nos nossos corações. A tua palavra vai ficar marcada em nossa vida. Somos marcados, somos circuncidados no Espírito por meio da tua palavra. Assim, Deus Santo, nós agradecemos, porque nada e ninguém roubará a tua palavra em nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, por esta noite, por esta oportunidade. Leva, Senhor, os teus filhos, amparados debaixo da sua prontidão de volta para casa, e o nome do Senhor seja glorificado sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Ergue as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Graças a Deus, aplaude e glorifica.